Bom, abre a sua Bíblia aí em João, no capítulo 11. E enquanto você vai abrindo aí, eu gostaria de dar um recado aqui rápido aos meus haters de plantão, que eu essa semana fui no nutricionista e comecei a academia. Então, para quem fica me zoando, vai acabar essa zoeira. Amém? Eu já quero encorajar você também que ainda começou o ano, já estamos quase acabando janeiro, não fez nada ainda, dá tempo de começar, tá bom? João capítulo 11, pessoal já sentou aí, vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus? Vamos ficar todo mundo em pé, em pé, em pé, em pé. Em pé, em pé, eu não vou ler enquanto estiver todo mundo em pé. Hoje eu estou animado, estou com energia, eu estou queimado de sol, então todo mundo hoje tem que estar na mesma vibe comigo. Glória a Deus. Todo mundo achou aí João capítulo 11? Quem achou fala achei. Quem não achou faz então corre, velho. Corre que vai dar tempo. Amém? João capítulo 11 nós vamos ler do versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Marta e Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. A gente vai dar um pulo agora do versículo 11, nós vamos ler lá no versículo 18, corre para o versículo 18, a Bíblia diz assim: Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui, quer ver você. Maria se levantou, de imediato foi ver ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar, e o seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu aos seus pés. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros porém disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido Lázaro de morrer? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com pedra fechando a entrada.
rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixa e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse texto tão precioso para nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado já conosco nesse culto, nesse dia de hoje. E agora, ao ler a Tua palavra, Senhor, nós ficamos impactados com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nessa noite, Pai. Que seja a Tua voz falando aqui. Que a partir de mim aqui, Senhor, todos nós sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que a minha voz seja totalmente nula nessa noite, para que a Tua voz tenha poder para falar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Pode sentar. Texto longo, né? Quantos aqui já conheciam essa história de Lázaro? Levanta a mão. Quem não conhecia? Bom, então, essa história eu gosto muito e o Senhor falou muito comigo essa semana por conta dessa história. E eu gosto muito porque aqui acontece uma coisa que é, vamos ser muito sinceros, estranho. Para começar, olha só, Lázaro morava em Betânia da Judeia. Ele era irmão de Marta e Maria. Marta e Maria também aparecem na palavra, nos evangelhos, algumas outras vezes. E aí, a Bíblia diz lá no versículo 11 que nós lemos que Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. Jesus tinha um carinho especial por aquela família. E é tão legal a gente ver isso, porque a gente sempre acha que Jesus só caminhava com os 12, com os discípulos, com os apóstolos, etc. Mas aqui mostra que Jesus tinha um carinho especial com uma família, com um amigo em particular chamado Lázaro. E aí, nessa história, nesse processo, não é processo, mas nessa amizade, nesse relacionamento que existe, acontece algo inesperado, que é, um mensageiro vai até onde Jesus estava, que era do outro lado do Jordão, longe da Betânia, onde Lázaro morava. E aí, esse mensageiro, ele dá a notícia de que Lázaro, o amigo que Jesus amava, estava doente. E aqui, uma coisa muito importante que a gente consegue ver durante o texto, é que Jesus, ele espera depois 2 dias para ir até onde Lázaro estava, e quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Ou seja, enquanto o mensageiro estava indo encontrar Jesus, enquanto o mensageiro estava indo dar a notícia de que Lázaro estava doente, provavelmente Lázaro morreu. Lázaro morreu antes mesmo de Jesus saber da notícia que ele estava mal. Agora, o que eu quero que você pense comigo, é que é estranho a gente ver a história de alguém que Jesus amava, a história de alguém que era amigo pessoal de Jesus, a história de alguém que era uma família querida para ele, acontecer desse amigo ficar doente e morrer. É muito estranho porque Jesus, sendo Deus, Jesus fazendo milagres, fazendo um monte de coisa, curando cego, expulsando demônio, fazendo o aleijado andar, fazendo um monte de coisa acontecer. Cara, o amigo pessoal de Jesus fica doente e morre. Então é estranho quando a gente vê, porque a verdade é que a gente sabe que se Jesus tivesse dado uma palavra de longe, Lázaro seria curado. Se Jesus tivesse simplesmente pensado em curar Lázaro, Lázaro seria... Estou sozinho aqui? Aí, olha como vocês entendem já do texto. Lázaro seria curado. Então, é estranho quando a gente vê que
algo inesperado acontece na história de alguém que era um amigo pessoal de Jesus. E a gente já sabe do final da história, que Jesus vai até Lázaro e Lázaro ressuscita. Mas o ponto é que até Jesus chegar, até Jesus ir até onde Lázaro estava, essa é uma história que no ponto de vista humano, no nosso ponto de vista, no ponto de vista das pessoas que estavam lá, é a história de algo que não deu certo. É a história de alguém que mesmo sendo amigo de Jesus, morreu. É a história de alguém que mesmo sendo amado por Jesus, ficou doente e morreu. É uma história que não deu certo, é uma história de fracasso, é uma história de alguém que morreu, e é o fim. E o tema dessa mensagem hoje, eu estava tentando fazer uma arte e não consegui, não deu tempo. O tema dessa mensagem é: Deus, cadê você? Porque o ponto é exatamente isso. E eu quero que você agora comece a pensar na nossa realidade. Pensando, trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós, independente da sua idade, independente do lugar, independente de onde você vive, já passamos por situações como essa. Uma situação que às vezes na nossa vida você olha e você fala: cara, eu estou vivendo um filme de terror. Ou melhor, um filme de drama. Eu estou vivendo um filme de drama. Você olha, você fala assim: cara, é só perda, é só fracasso, dá tudo errado, meus planejamentos falham, aquilo que eu quero não acontece, aquilo que eu sonhei, dediquei o meu tempo, falhou, deu errado, deu tudo errado. Por exemplo, nós passamos agora, virada do ano, e muita gente foi recebendo resposta de vestibular. E quantos se dedicaram, estudaram, fizeram um monte de coisa para fazer uma prova, e aí quando vem a resposta é não, você não passou no vestibular. Quem sabe ano que vem. É a história que não deu certo, cara. Eu me dediquei, eu fiz um monte de coisa, fiquei nervoso, estudei, me preparei e deu errado. Ou tem gente que às vezes olha para a vida e fala: nossa, a minha família é um caos. Minha família, ela é uma família que não está certa, não está boa, não está direita. Eu não tenho dinheiro para fazer as coisas que eu quero. Eu não tenho dinheiro para realizar os meus sonhos, as coisas todas. Ou às vezes você olha para um relacionamento que você dedicou a sua vida. Você dedicou o seu tempo. Você começou a gostar, você orou por isso. E você buscou em Deus. E aí quando você olha, o relacionamento dá errado. E acaba. Ou quando alguém próximo tem problema de saúde. E por aí vai. E é louco que muitas vezes, e na maioria das vezes, se você é alguém que é crente de verdade, quando nós passamos por situações como essas, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a falhar, quando as coisas parecem que está um filme de drama mesmo na vida, que se você assistisse no cinema, você choraria do começo ao fim. Normalmente é o tempo em que a gente mais busca ao Senhor. A gente ora, a gente vai até o Senhor, a gente coloca o nosso joelho no chão. Tem nego que nunca jejuou na vida, começa a jejuar. Começa a fazer as coisas, faz propósito, fica firme com Deus. Fala todo dia: Senhor, vem em meu favor, me ajuda, Senhor. Salva meu relacionamento, salva minha família. Senhor, me faz passar no vestibular, Senhor. Eu não quero nada. Senhor, eu não quero mais nada. Só quero passar na faculdade, Deus. Eu vou abrir um connect na faculdade, Deus. Eu vou pregar todo dia. Mas me ajuda. E aí, às vezes a gente pede, a gente vai orando, a gente vai se dedicando e tal. Aí vem o resultado, e o resultado é negativo. Não, dá tudo errado. No final dá tudo errado. O que você planejou não acontece, o que você sonhou não acontece, aquilo que você quer não vai. Mesmo orando, mesmo se dedicando, mesmo fazendo um monte de coisa. E aí você olha para a sua vida, e eu não sei se você já passou por essa sensação, mas eu já passei muito são nesses momentos em que você fala: cara, eu me dediquei
tanto e deu errado. Aí você olha para Deus e fala: Deus, por quê? Por quê? Por que comigo? Você olha, você fala: Deus não me ouve. Aonde que estava Deus quando eu estava orando e pedindo para que Ele me ajudasse? Aonde? O que estava acontecendo? Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não se importa comigo. A vida com Deus não é para mim, porque eu tento fazer tudo e Deus não me ouve. Não é recíproco. Eu me dedico e Deus não faz nada. Eu só queria entrar no vestibular, é difícil, Deus. Eu só queria ter um relacionamento perfeito pro resto da vida, casar, ter 9 filhos, é difícil, Deus. 9 filhos é bom, né, Marina? Amém? Não? Ou às vezes a gente começa a pensar: o problema sou eu. Eu estou afastado, essa é a verdade. Eu não sou crente de verdade. Eu estou frio. O problema sou eu. Também eu vou no culto, não sinto arrepio. É esse o problema. Deus não me responde porque eu não sou espiritual o suficiente. E aí a gente entra nesse processo e a gente fica: Deus, cadê você? Deus, por quê? Deus. Agora o ponto que eu quero que você entenda é que esse pensamento de Deus, onde você estava, ou Deus não me ouve, ou Deus não se importa comigo, ou Deus não me conhece, ou Deus não realiza os meus sonhos, ou Deus, sei lá, está longe de mim, a vida com Deus não é para mim, isso não é uma verdade. Guarda isso que eu estou falando já, por favor, para você acordar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: isso não é uma verdade. Fala aí, chacoalha ela e fala: mano, presta atenção, isso não é verdade. Porque a verdade é que Deus é um Pai muito amoroso. A verdade é que Deus, Ele é um Deus que se importa tanto comigo e com você. Deus é um Deus que conhece intimamente quem você é. E mais do que te conhecer e te amar, Deus é um Deus que te ouve. Ouve mesmo quando você não quer falar com Ele. Deus ouve aquilo que está dentro do seu coração. Só que o grande ponto, gente, é que às vezes a lógica de alguém que nos ama, e principalmente de Deus, que conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, é diferente da minha e da sua. A verdade é que Deus nos ama tanto, que Ele simplesmente não pode fazer as coisas baseado na minha e na sua lógica. Baseado na minha e na sua cabeça, num plano que a gente acha que é o melhor, no plano que a gente acha que é o perfeito. Porque a verdade é que a gente não tem a capacidade de entender as coisas do jeito que Deus tem. Só que muitas vezes nós somos tomados por pensamentos assim, e a gente acaba se esquecendo de quem verdadeiramente Ele é. A gente acaba se esquecendo, e a gente canta aqui naquela música, Caminho no Deserto, a gente fala: mesmo que eu não veja e não sinta, Tu estás a trabalhar sempre. Mas aí no momento da dificuldade, a gente acha que Deus não está trabalhando. A gente acha que Deus não está falando. A gente acha que Deus não está ouvindo. E em cima disso tudo, eu quero falar para vocês 2 coisas muito rápidas aqui. A primeira delas, para vocês entenderem claramente, eu quero contar para vocês rapidamente algo que aconteceu na minha vida, nessa e na última semana. Eu vou tentar resumir, porque é muita coisa. Mas a verdade é que há muitos anos atrás, sei lá em 2015 mais ou menos, eu estava andando na rua e eu olhei, eu vi vi que começaram a cercar um lugar lá e colocaram um desenho de um prédio lindo, maravilhoso, incrível. E aí o Senhor colocou no meu coração o desejo de olhar e falar: eu quero morar nesse lugar. Pô, casa da hora, mano. Condição? Não tenho. Dinheiro? Não tenho. Mas eu quero morar aí. E aí Deus colocou no meu coração que eu devia ir lá ver. E aí, resumindo tudo para vocês, gente, eu cheguei lá, e aí a primeira coisa inesperada aconteceu, que a verdade é que tinha uma unidade só para vender, era a última. E por ser a última, eles queriam liquidar, então eles me venderam o apartamento pela metade do preço.
Calma. A gente comprou, meus pais me ajudaram, claro. Comprei o apartamento no primeiro andar. Aí comprei, pagamos mais barato, pagamos o preço de um apartamento menor e muito mais longe. Comprei o apartamento do sonho. Só que tinha um problema, eu tinha que pagar 2 parcelas de 15 mil cada uma. Falei, mano, esquece, não vai dar. Eu orei e falei, Deus, o Senhor que colocou isso no meu coração. Foi Deus. Então Deus vai abrir a porta. Aí sabe o que aconteceu? No mesmo dia que eu fui lá, eu falei, mano, vou fechar. Vou dar meus pulos aí, vou vender um rim, sei lá, mas vou pagar. Sabe o que aconteceu? Me ligou, tocou o telefone, uma menina que estudou comigo na faculdade, falou, Pedro, lembra de mim? Eu estudei com você, e é o seguinte, tem uma proposta de um trabalho para fazer para você. E é um salário que você vai trabalhar durante 20 dias, gravando uma série, e o seu salário vai ser 15 mil. Falei, uau, era o valor que eu precisava. Falei, aceito. Aí, sabe o que aconteceu? Atrasou. Em vez de filmar durante 20 dias, filmamos 30. E aí eles fizeram o recálculo dos 10 dias a mais que a gente trabalhou e me pagaram mais 15 mil. As 2 parcelas estavam pagas. Eu nem recebi esse dinheiro. Caiu na conta, já mandei direto. Vai, construtora, leva. Meu esboço até fechou aqui. Eu me empolgo contando a história. Enfim, gente, aí, beleza, aí chegou a Marina na minha vida, ficamos noivos, e aí vamos morar lá, e aí Deus começou a abençoar, começou a acontecer um monte de coisa. O piso que a gente queria era muito caro, entrou na Black Friday, pagamos barato, e começou um monte de coisa a acontecer. Deus foi abençoando, tudo foi dando certo. Meses antes do nosso casamento, o apartamento estava pronto, faltava uma coisa só, os móveis. Fomos atrás do marcenaria, chegamos lá, fechamos com a empresa da marcenaria, ia entregar 2 meses antes do nosso casamento. E aí, mano, sabe o que começou a acontecer? Show de horrores. Começou a acontecer o seguinte, primeira coisa, o que o cara tinha para fazer, que ele tinha que começar rápido, para entregar 2 meses antes do meu casamento. Era 2 meses antes do meu casamento, eu não tinha nem começado. E era o prazo final. Foi passando os dias. Ele começou a levar uns negócios lá, quando eu cheguei, mano, pensa numas madeiras tortas, tudo errado, tudo cortado, negócio horrível. Tomamos multa lá por causa dele, o cara desobedeceu a regra do condomínio, andou sem máscara. Começou a dar tudo errado. Chegou o mês do meu casamento, o cara veio e deu o calote final. Não entregou nada, levou todo o dinheiro que a gente tinha juntado para pagar a marcenaria, que era caro. Marcenaria é muito caro. E a gente tomou talvez o maior calote da nossa vida até agora, Marina. Não é? E eu espero que seja o último. Tomamos o maior calote. Só que quando eu fui lá, 2 meses antes do meu casamento, eu já não estava nem indo mais. Porque eu entrava e me dava vontade de chorar. Porque até aquilo que estava bonito, a parede estava pintada, tudo certinho, já estava tudo sujo. Tudo quebrado. O piso que a gente queria estava estragado. Que a gente suou para comprar estava zoado. Tudo que a gente planejou, a gente perdeu com um calote. E aí eu lembro que eu fiquei muito injuriado. Para ajudar, a gente recebia mensagem às vezes do condomínio falando, viu? Não sei o que aconteceu aqui, o vidro da sacada estourou e você perdeu a janela da sua casa, vai ter que fazer outra. E começou a acontecer tanta coisa que eu olhei e falei, eu não quero nunca pisar naquele lugar. Aquele lugar é amaldiçoado, tem demônio morando lá. Não é possível. Tem coisa ruim. E aí eu fiquei 1 ano sem ir no apartamento, ficou abandonado. A gente casou, foi morar de favor na casa dos meus pais foram morar no nosso trabalho, fomos morar no apartamento dos meus pais. Ficamos lá. E eu comecei a falar para a Marina, eu vou vender esse apartamento, só me dá prejuízo, só me dá desgosto, é uma porcaria esse lugar, não quero morar nesse lugar, vamos ficar aqui mesmo que está bom. Fomos lá, mexemos nas luzinhas do apartamento dos meus pais, compramos um rackzinho, maravilhoso, está lindo, vou morar para lá não. E aí,
Um ano depois, sem ir no apartamento, foi uma outra empresa de marcenaria lá, foi lá e falou assim, eu vim aqui para ver se dá para salvar o que tem aqui, para te ajudar. E aí ele chegou lá, e eles ficaram me ligando, insistindo para que eu fosse, eu não queria ir, mas aí eu fui. Eu fui lá, já cheguei lá de saco cheio. O cara falou, tudo bem, senhor Pedro? Eu vim aqui ver os móveis e eu constatei um negócio. Que o marceneiro que te deu o calote fez, não dá para salvar nada. Tá tudo uma porcaria, nós vamos ter que jogar tudo fora mesmo. Aí eu falei, beleza, irmão, não precisava nem ter vindo então, né? Devia ter economizado o seu tempo e o meu. Mas aí, enfim, resumindo tudo, essa empresa de marcenaria, Deus tocou no coração deles, eu não sei o porquê. Eles não sabem nem que eu sou pastor, acho. Hoje eles sabem, mas na época eu não sabia. E basicamente, eles me deram o trabalho deles. E aí eu continuei descrente. Falei, tá bom, mais um, né? Beleza, começaram a fazer lá de novo, fizeram um projeto lindo, gente, lindo. Aí eu falei, beleza, no papel maravilhoso, quero ver mesmo. E mesmo com eles fazendo, mesmo a gente tendo ganhado a bênção, eu falava para Marina, eu vou vender esse apartamento, não vou para lá não, eu odeio mudança, estou aqui, estou bem. E aí, gente, quando chegou, semana passada, estava tudo pronto. O apartamento foi entregue, os móveis ficaram lindos. E a gente mudou para lá. E aí, essa semana, os primos da Marina foram lá, e eu estava contando toda essa história para eles. E aí Deus me lembrou dessa história de Lázaro. Porque a verdade é que, como eu estava dizendo, que assim como na história de Lázaro, eu com essa história do apartamento, eu tinha abandonado o meu sonho de morar lá naquele lugar. Tinha abandonado o que Deus tinha feito para eu entrar naquele lugar. Tinha abandonado tudo que Ele tinha me ajudado para entrar lá, por causa de alguns problemas que tinham acontecido. No versículo 4 que nós lemos, Jesus lá no começo da história, quando o mensageiro chegou, Ele disse, a doença de Lázaro não é para a morte. Ou seja, Jesus já tinha falado que Lázaro não ia morrer. Ele já tinha dito, mas aí, qual que é o ponto? Quando ele chega lá, as irmãs, mesmo sabendo dessa palavra de Jesus, elas perguntam, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse vindo antes, se você tivesse dado os seus pulos, Jesus, você é Deus. Se você tivesse feito isso, meu irmão não tinha morrido. E a verdade é que eu estava fazendo exatamente isso, gente, porque Deus tinha feito tantas coisas para entrar naquele lugar, mas as dificuldades, os problemas que estavam acontecendo, aquilo que parecia ser o mais bizarro do mundo, que era um calote, me fez abandonar completamente o sonho que Deus tinha colocado no meu coração de morar naquele lugar. E aí, essa semana eu me toquei, que eu estava fazendo como Marta e Maria, falando, Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido, esse problema no apartamento não tinha acontecido. Se o Senhor tivesse comigo, isso não ia acontecer. Mas a verdade é que muitos de nós, a gente acaba abandonando os sonhos, a gente acaba abandonando aquilo que Deus nos deu, a gente acaba abandonando as palavras que nós recebemos, a gente acaba abandonando o chamado de Deus na nossa vida, independente da idade que você tem. A gente se esquece até mesmo de Deus na nossa vida, porque simplesmente a gente não sabe passar por dificuldades no meio do processo. Mas eu quero te lembrar aquilo que Jesus falou para Lázaro, falou para a família de Lázaro, essa doença não vai acabar em morte. E se Deus tem palavras sobre a nossa vida, se Deus tem promessas sobre a nossa vida, se Jesus chamou você, te tirou da onde você estava, te colocou aqui nessa igreja, te colocou no Nazatim, é para te fazer alguém relevante, tem palavras de Deus sobre a sua vida, adolescente, menino e menina, tem coisa que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não podemos abandonar tudo isso, abandonar os sonhos, os projetos, os propósitos que Deus nos dá, quando nós passamos por problemas. Dificuldade vai ter fracasso, vai ter derrota, vai acontecer. Mas se Ele falou que não acaba assim, mano, não acaba assim. Independente da condição da sua família,
independente de como está seu dinheiro, independente de como está seu relacionamento, independente se tudo está dando errado agora, lembre-se de quem é Deus. Agora, tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês rápido, porque meu tempo já foi. Nós devemos entender que os planos e a vontade do Senhor são maiores do que a nossa. Lá no versículo 4 até o 5 e 6 que nós lemos aqui, ele diz: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. E aí ele fala: ouvindo portanto que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. O que eu quero que você entenda é que tem muita coisa que acontece na sua vida hoje. Tem derrota que você passa na sua vida hoje. Tem resposta negativa de vestibular, e seja lá o que for que acontece hoje na nossa vida, porque Deus está promovendo a gente para coisas no futuro. Porque Deus às vezes está querendo ensinar para nós outras coisas. Porque às vezes o tempo para você entrar na faculdade não era agora. Porque o tempo de você se relacionar não era agora. Porque muitas coisas podiam não estar acontecendo agora. E o ponto é que se ele falou que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, porque o povo precisava ver que Lázaro ia ressuscitar, para Jesus mostrar que nem a morte tinha poder sobre ele. A mesma coisa acontece comigo e com você. Se nós somos crentes de verdade, se você está aqui na igreja todo sábado, você precisa entender que Deus, a vontade dEle e as coisas dEle são maiores do que a nossa. E nós como filhos, nós como servos, nós como testemunhas e como embaixadores do Senhor, estamos submissos à vontade de Deus. Agora, tem muita gente que se perde nesse processo e acaba não entendendo isso, porque também está sem conseguir entender que às vezes a vontade de Deus é que você passe por alguns problemas na sua vida, para que você cresça. E aí, às vezes você está achando que Deus não está te respondendo, e Deus está que nem Lázaro lá, falando assim: não, vamos esperar mais 2 dias, porque eu vou fazer no meu tempo. Porque é necessário que Lázaro fique 4 dias morto, fedendo, que não tenha nenhuma possibilidade mais de vida dentro dele, para que quando eu chegar lá, ele possa ressuscitar. A vontade de Deus não era curar Lázaro, a vontade de Deus era ressuscitar Lázaro. Então, há propósitos muito maiores do que os nossos na mão do Senhor sobre a nossa vida. O texto de Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus pensamentos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E aí, fazendo um paralelo aqui com outro texto da Bíblia, de Jeremias, ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você me invocará, clamará a mim, e eu te responderei. Então, gente, nós precisamos entender que nós confiamos, servimos e vivemos para um Deus, que o que Ele deseja para nós é dar uma vida muito maior e muito melhor do que aqueles problemas que nós enfrentamos às vezes na nossa vida. Mas para isso é necessário que a gente entenda que nós estamos submissos à vontade dEle, ao tempo dEle, e que sim, o Senhor está nos ouvindo, mas tem coisas que nós precisamos passar para que a gente possa crescer lá na frente. Fique em pé, por favor, para a gente encerrar. Presta atenção. Essa palavra Deus falou muito comigo essa semana. Como eu disse para vocês, o Senhor usou a minha própria história para me mostrar que às vezes eu estava abandonando o projeto de Deus na minha vida, achando que Ele não me ouve, achando que Ele não fala comigo, enquanto na verdade era só um tempo, era só um processo difícil.
e de que o que ele ia fazer lá na frente era muito maior, muito melhor. Porque a verdade é que se os móveis daquele primeiro marceneiro ficassem prontos, gente, ia ficar horrível. Deus me livrou disso. Mas eu não tive a capacidade de entender isso durante o processo. Agora o ponto é que talvez você aqui hoje esteja passando por alguma fase difícil na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, sua e da sua casa, no seu relacionamento que deu tudo errado e acabou. Talvez os planos que você tinha sobre a sua vida, de estudar alguma coisa, de viver alguma coisa, deram tudo errado, ou estão dando errado. Talvez tudo que você planejou no ano passado, você chegou em janeiro e falou: não cumpri nada, nada do que eu queria deu certo. Talvez isso já tenha acontecido há algum tempo na sua vida, eu não sei. Mas eu sei que tem gente que muitas vezes está aqui no nosso meio, olhando para Deus e falando assim: cara, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho buscado a tua ajuda, Senhor, eu tenho pedido por socorro, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Se o Senhor tivesse chegado antes, ou se o Senhor tivesse me ouvido, eu não estaria com a minha casa desse jeito. Mas hoje eu quero que você se lembre, volte lá atrás e comece a se lembrar que assim como Jesus falou para o mensageiro que foi falar da doença de Lázaro, ele falou: essa doença não acaba em morte. Talvez hoje a gente precise nos lembrar lá do começo, daquilo que Deus já falou sobre a nossa vida, e entender que isso é parte do processo apenas. É hora de voltar a crer, é hora de voltar a confiar no Senhor. É hora de continuar permanecendo, orando e buscando, mas sabendo dessa vez que Ele está ouvindo. E que mesmo qualquer coisa ruim, pior que seja, vai promover em mim e você um caráter de verdade aprovado por Deus. A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, eu não sei como estão as coisas na sua vida, mas se a Bíblia me diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, talvez hoje seja dia de você voltar para o ponto inicial e entender que o que Deus está fazendo na sua vida é um processo, e entregar tudo de novo na mão do Senhor, e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, e eu te entrego tudo hoje, Senhor. Eu te entrego tudo hoje, Pai. A minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, porque eu confio na palavra que o Senhor falou lá no começo. E por mais que tenha doença, ela não vai acabar em morte, porque não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, todos que estão aqui agora, vamos fechar os nossos olhos. E se essa palavra hoje falou com você, e se essa tem sido a realidade da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente e faça um voto, um compromisso com o Senhor hoje, de entregar e devolver tudo na mão dele, de confiar no Senhor, de confiar na palavra, de não ficar preso nos problemas, nas dificuldades que aconteceram, que estão acontecendo. Não é isso. O Senhor tem coisa nova para fazer, mas eu preciso confiar. Tem gente que está precisando hoje renovar voto de confiança com o Senhor. Então não se sinta envergonhado nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui, e deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor começar a guiar a sua vida de novo. Deixa o Senhor revelar para você aquilo que Ele tem, que é muito maior do que aquilo que nós achamos sobre a nossa vida. Às vezes a gente está olhando para a nossa vida e pensando: vai acabar em morte, vai acabar errado. Mas calma, é o processo. Deixa Deus fazer, deixa Deus falar. Fica tranquilo que o Senhor está vindo, o Senhor está fazendo.
E lá na frente você vai poder olhar para outras pessoas, assim como eu fiz hoje, e falar: hoje eu estou vivendo de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais plena aquilo que Deus fez, porque eu aprendi a confiar no Senhor, independente da dificuldade, independente da dor, independente daquilo que vai acontecer. Eu confio no Senhor e eu entrego tudo na mão dele nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo ao Senhor nessa noite, Pai, porque eu sei, Pai, que tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que a gente não entende. Tem gente aqui hoje no nosso meio passando por crise, passando por dificuldade, vivendo um processo difícil, com derrota, com resposta negativa, com coisas que a gente não planejava. Mas assim como Lázaro, Senhor, nós queremos confiar na Tua primeira palavra, que diz para nós que a doença não vai acabar em morte, que diz para nós que os Teus planos são maiores do que o nosso, e que tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, vai promover em nós muito mais do que agora só o que nós estamos enxergando, Pai. Em nome de Jesus, começa a tomar a vida de cada um nessa noite. Começa a tomar a vida de cada um que está aqui à frente, Pai, e começa a revelar aquilo que o Senhor tem para cada um. Começa a falar, Pai, e começa a lembrar a cada um aqui que o Senhor é o Deus que está vindo ao nosso encontro. O Senhor é o Deus que nos ama acima de qualquer coisa. O Senhor é o Deus que não precisa de nada para vir ao nosso encontro, porque o Senhor fez isso por nós, Pai, e que não há dificuldade, não há problema, não há resposta negativa que seja maior do que a vida do Senhor dentro da nossa vida, Senhor. Cala, Senhor, a voz de Satanás que tem tentado muitas vezes ensurdecer a nossa vida, mas que hoje os nossos ouvidos se voltem para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e cremos que o Senhor está fazendo coisa nova, Senhor. Em nome de